Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de novembro, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar dessa segunda carta de Paulo a Corinto. A primeira foi por ocasião da segunda viagem missionária. E a segunda carta vai ser escrita em algum lugar da Macedônia, na terceira viagem missionária de Paulo. E conforme foi a primeira carta, a segunda também vai resolver problemas doutrinários, éticos da igreja de Corinto, né? Então, a gente já viu um pouquinho do que acontecia lá na igreja de Corinto. Então, Paulo vem, através dessas cartas, trazer ensino, corrigir, né, admoestar os irmãos. E ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça vos dou a outros, graças a vós outros e paz da parte de Deus, vós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação, e todos que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em grande angústia, com consolação, e com nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual torna eficaz, suportando vós com paciência o mesmo sofrimento que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como pois participantes do sofrimento, assim o sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi assim, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até pela própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Então, se você for ver o contexto dessa carta, você vai lembrar de todas as aflições que Paulo padeceu, né? Até próximo ali ao final da sua trajetória para chegar em Jerusalém, né? O naufrágio, então a ponto de todos pensarem que iam morrer, e Deus, né, mandar avisar através do anjo que aparece a Paulo, falando para ele que ninguém ia se perder. Lembra de todo esse contexto que nós já vimos lá no livro de Atos? Pois bem, Paulo fala aqui que havia sentença de morte, a tribulação foi quase que além das forças dele, e ele pensou pelo desespero da sua própria vida, né? Porque nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade, sinceridade em Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma das outras coisas vos escrevi, além de lerdes e bem compreendeis, e espero que compreendereis de tudo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor.
Então, Paulo vai explicar aqui a sua demora na ida para ter com os irmãos ali de Corinto. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesse um segundo benefício e, por nosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar para encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinado isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar acaso, delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não. Sempre nele houve o sim. Porque isso aqui, você vai ver o episódio que está relatado em Atos 18, tá? 18:5. Porque quantas são as promessas de Deus e quantas tem nele o sim? Porque também por ele o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele em que confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Ainda que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, ele está falando agora no capítulo 2. Não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque eu vos entristeço. Quem me alegrará, senão aquele que está entristecido em mim mesmo? E eu escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveria alegrar-me, confiando em todos vós, e que a minha alegria é também a vossa alegria. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasse entristecido, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas em mim, mas para que eu seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Então, não é surpresa que na outra carta de Paulo, houve-se muitas coisas que foram trazidas para Paulo, que era notório ali na igreja de Coríntios e que entristeceu muito a Paulo, Isso fez com que ele recuasse um pouco, até mesmo no planejamento de ir ter com os irmãos, para que não chegasse lá triste com alguns e esperasse, através daquilo que foi já escrito na primeira carta, houvesse o tratar ali da igreja e, na ocasião oportuna, Paulo chegasse não em tristeza, nem aspereza, mas tudo já estivesse já curado e restaurado, Então, Paulo faz essa menção aqui. E aí, ora, quando cheguei a Troade,
para pregar o evangelho de Cristo, a uma porta se abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Corinto sempre me conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo o lugar da fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como os que se perde, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercandejando a palavra de Deus, antes em Cristo, o que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do nosso Deus. Capítulo 3 é o nosso último capítulo de hoje, a excelência do ministério da nova aliança. Isso mesmo, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita com o coração e concedida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não nas tábuas de carne, mas nas tábuas de carne, que isto é do vosso coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós somos nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não em letras, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que desvanecente. Então, esse episódio você pode ver lá em Êxodo 34, 29. Como não são de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, será a gloriosa o mistério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece, dizendo diante da atual sobre excelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de toda ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia, mas os sentidos dele se abotaram, pois até os dias de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e nos submetemos ao Teu transformar todos os dias.
queremos parecer com Cristo e sabemos que a nossa trajetória aqui na Terra não pode ser uma trajetória de autossuficiência, mas dependência do Senhor. Por isso colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com mais alguém. Se não é inscrito, ótima ocasião para você se inscrever e ainda incentivar outros também a se inscreverem. Deus te abençoe.